Porque não percebem que é algo que eu posso aprofundar, mas eu posso também ser de maneira muito simples, de maneira muito direta, para que você não erre mais isso, né? Professor, o que é você interpretar e integrar? Está muito claro, e eu posso passar diretamente para que você leia comigo, né? A legislação tributária vai ser interpretada conforme o dispositivo, de certo modo, deste capítulo, e eu preciso que você entenda interpretação e integração de maneira bem direta, sem rodar muito. O que ele vai dizer, né? Interpretar, basicamente, você definir como é que você vai dar o conteúdo, como é que você vai ter o alcance dela. Então, a gente poderia interpretar conforme métodos de hermenêutica, e ele vai dizer, olha, vai ser interpretado conforme o que está aqui. Pronto, né? A ideia é que a interpretação é uma atividade muito, muito complexa, obviamente. Então, no direito constitucional, a gente vai ter vários métodos de hermenêutica, né? Como a gente vai interpretar e falar, olha para isso aqui, ponto. E o artigo 108, ele vai justamente trazer regras que são assim que caem na prova. Ele vai falar, olha, se a gente não tem uma disposição expressa, na ausência da disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária vai se utilizar sucessivamente na ordem indicada. Então, inciso primeiro, analogia. Inciso segundo, os princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público e a equidade. Veja, primeiro ponto que você percebe que adora cair em prova, e eu estou falando, claro, integrar, é você buscar o conteúdo e o alcance de uma norma jurídica, porque a lei ela nunca vai conseguir prever todas as situações, as leis têm lacunas, né? Apesar da lei ter lacuna, a gente tem um princípio da plenitude do direito. E também a gente tem que lembrar que o juiz ele não pode deixar de decidir sobre o fundamento de que não existe lei. A gente tem o princípio non liquer, né? Então, do processo civil. Em matéria tributária, as lacunas vão existir. Só que como é que eu vou solucionar essas lacunas? O artigo 108 vai dizer, olha, se eu não tenho uma lei expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação, ela vai se utilizar sucessivamente na ordem. Então, primeiro ponto, você tem que decorar isso aqui. Por quê? Porque é na ordem indicada. Então, as provas sempre vão brincar, vão trocar a ordem. Vão pegar e vai dizer, primeiro, ele pode fazer a equidade. Não pode. Primeiro, ele tem que se valer de analogia. Por que ele tem que se valer de analogia? Porque o CTN disse assim. Então, isso aqui é cobrado muito, 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 muito em prova. Então, perceba que o que a gente tem aqui é uma solução taxativa e é uma solução hierarquizada. A lei, o CTN, ele não brinca com isso aqui. Ele não diz que você pode aplicar em outra ordem. Então, essas regras elas vão se aplicar tanto de maneira administrativa, para soluções no processo administrativo, como eles também vão se aplicar ao juiz. O juiz no processo judicial também tem que aplicar isso aqui. Então, é uma solução taxativa e é uma solução hierarquizada. Em primeiro lugar, a gente vai buscar preencher a lacuna por analogia, né? E aí você vai se aplicar dos princípios gerais do direito, caso você não seja possível essa ferramenta. E aí, desses princípios, você tem que lembrar que primeiro vem direito tributário, depois vem direito público. E, por fim, o que a gente chama de equidade. A última regra é o ponto, de certo modo, né, da equidade, que é a solução mais justa para o caso concreto, a definição, digamos assim. E essa última regra, de certo modo, é você tentar humanizar, né, o direito positivo, né? E você impõe à autoridade esse alto grau, de certo modo, de discricionariedade, né, e adequado tratamento. Então, veja, a grande concepção que eu quero que você perceba é que você vai aprender isso aqui de maneira muito literal. E aí eu tenho essas duas expressões do parágrafo 1º e parágrafo 2º também que adoram cair em provas. Porque o que significa o parágrafo 1º e o parágrafo 2º? É quase que um limite aos abusos que existem, né? Como assim, professor? Se você aplicar analogia, você dizer, olha, eu estou aplicando, né? Eu estou aplicando analogia porque simplesmente eu não tenho uma lei, não pode fazer com que você cobre um tributo que não tem previsão. Então, aplicar analogia não faz com que você cobre um tributo. Então, vamos lá. A ideia é que você fala o seguinte, olha, não tem lei sobre esse caso, mas ele fala o seguinte, já que, né, eu tributo o imposto sobre renda pessoa física, eu suponho que eu tenho uma lei cobrando imposto de renda de pessoa física, mas eu não tenho uma lei cobrando imposto de renda de pessoa jurídica. Vamos lá. Então, já que eu tenho uma lei que cobra imposto de renda de pessoa física, eu vou cobrar, e eu tenho uma omissão, né? Eu tenho uma lei que ela não diz nada de pessoa jurídica, eu vou cobrar então de pessoa jurídica, ou seja, eu me valho da analogia. Eu me valho de uma analogia para cobrar um tributo que não tem previsão em lei. Isso está errado, né? Eu não posso dizer, olha,
já que eu tenho uma lei para cobrar, sei lá, né, feijão, ela diz eu cobro de feijão, eu vou cobrar do arroz também. Veja, essa logística. Claro que eu não estou sendo aqui específico para dizer para vocês em casos concretos, né? Porque, por exemplo, com a reforma tributária sobre o consumo mesmo, a gente amplia de maneira primordial a possibilidade da base de incidência. Você vai falar que você vai incidir sobre bens materiais e imateriais, ou seja, sobre tudo, né? Então você vai tentar, de certo modo, tirar a concepção que você não tem lei para tributar o consumo, né? Na emenda constitucional 132 de 2023 você traz isso. E a ideia é justamente para que você, obviamente, tente mudar a regra de direito tributário. Quer dizer, a regra é tudo em tese é tributado e as exceções são essa, ponto. Mas não que você não tem lei para tributar aquilo, né? Estou vendendo NFT, não tem lei dizendo que você pode tributar NFT, você não tributa. E, de fato, tem um campo de incidência muito grande e sempre faltando na Lei Complementar 116 de ISS, que vai dizer que a lista ela é taxativa, embora tenha interpretação extensiva, mas é taxativa. Se não está lá, não pode tributar ISS. Então, de certo modo, a gente tem sempre aqui uma ideia que a analogia ela não pode também ser usada para tributar algo que não tem lei, justamente pelo princípio da legalidade, né? E aí a gente vai para o parágrafo 2º que ele fala, tudo bem, você pode aplicar a equidade em último caso, mas a sua equidade, a solução justa para o caso concreto, não pode fazer com que você dispense o pagamento de um tributo. Então, muito cuidado, você não pode dispensar o pagamento de tributo. Não é porque eu acho que aquela pessoa é um coitadinho, que eu acho, caramba, que esse cara sofreu muito, que ele teve muito problema na vida e a equidade, que eu posso fazer isso. E paga tributo não, velho. Por quê? Porque eu estou me valendo da equidade com você. É claro que a gente vai ter alguns instrumentos, né, previstos no CTN, tratando, de certo modo, não de uma equidade, mas a própria moratória, que existem algumas regras do CTN que ela vai ter essa possibilidade, enfim, de uma cidade que foi devastada pela enchente, você diferir o pagamento do tributo. Ele vai colocar a hipótese de calamidade pública, mas aqui ele está sendo assente. Olha, operador, não utilize, de certo modo, de um senso seu de justiça para o caso concreto, para deixar com que o cara não pague nenhum tributo. Porque isso aí, de certo modo, está ofendendo também o princípio da legalidade. Então, o parágrafo 1º e 2º, ele dá limites à interpretação do artigo 108. E como é que isso aqui cai em provas? Perceba que ele fala, olha, na ausência de disposição normativa expressa, quanto a determinada matéria tributária, a autoridade competente para aplicar a legislação deve utilizar a analogia antes do princípio geral do direito público. E aí, queridos amigos, veja, ele está querendo cobrar, a relação de hierarquia e taxatividade. A analogia ela está aqui. Ele deve utilizar antes do princípio geral de direito público, realmente. Às vezes eles vão trocar isso aqui. Eu já estou avisando para você, né? Então, a ideia justamente é correta. A gente tem que você deve utilizar a analogia antes do princípio geral de direito público, beleza? Caiu na PGE Espírito Santo para Procurador do Estado 2023. Então, interpretação versus integração. As regras, portanto, de determinação do sentido e alcance, as normas tributárias, bem como também os meios jurídicos para você preencher as lacunas, ou seja, para você integrar. E aí, os princípios de hermenêutica, eles são vetores de interpretação das leis tributárias, e aí você vai, de certo modo, também ter a concepção até propriamente a partir do artigo 111, né, os princípios que a gente vai dar uma olhada sobre a interpretação e integração, já adiantando aqui para você, ele vai, de certo modo, mostrar para a gente a concepção também das interpretações literais que a gente tem a partir do artigo 111 do Código Tributário Nacional, né? Então, você tem interpretação literal para as normas que eliminam ou que reduzem a deveres tributários e a gente tem que as disposições de infrações e penalidades são interpretadas de maneira mais favoráveis. Então, a gente tem ali, de certo modo, alguns vetores trabalhados pelo Código Tributário Nacional. E as normas de integração, que a gente acabou de ver, vai colocar que a analogia é justamente você aplicar uma situação não prevista a um caso semelhante, só que também você não pode exigir um tributo. Princípios gerais de direito tributário, e aqui você tem, de certo modo, o princípio gerais de direito público. Em terceiro lugar, a equidade. E a equidade não faz com que você deixe a pessoa, faça com que a pessoa não pague tributos. Beleza? Show de bola? Beleza, vamos lá.